Olá, tudo bem? Oitavo ano. Vamos corrigir nossa atividade sobre radiciação? Estou no livro de matemática, na página 24. A primeira questão manda calcular as raízes que estão aí no quadro. Vamos à obra, né? Raiz quadrada de 49. Essa daqui é boa, a gente já sabe, 7, porque 7 ao quadrado é 49. Raiz quadrada de 144, também a gente já sabe. Pelos números quadrados perfeitos, você consegue fazer as raízes quadradas. Então, raiz quadrada de 144 é 12. 12 ao quadrado de 144. Aí, agora nós vamos para a raiz cúbica de 125. Quando for um número assim que você não saiba, você coloca ele e decompõe. 125. Pela decomposição, 125 não é um número par, então não é divisível por 2. Para saber se o número é por 3, o que você faz? Você soma os algarismos. 1 mais 2, 3. 3 mais 5, 8. Aí você pergunta, 8 é por 3? Não. Então, 125 também não é. Aí, o próximo número que a gente pode decompor, 2, 3, agora 5. Todo número é divisível por 5 quando ele termina em 0 ou 5. Esse aqui termina, então, é por 5. 125 dividido para 5, 25, que ainda termina em 5, ó. Dividido por 5, 5. E 5 dá 1. Então, eu posso desmanchar 125 por fatores, né? Fatores primos. Ele deu igual a 5, 1, 2, 3. 5 ao cubo. O que isso significa? Significa que a raiz cúbica de 125 é igual à raiz cúbica de 5 ao cubo. Toda vez que o meu expoente for igual ao índice, você extrai a raiz e a resposta é 5. Eu vou fazer a mesma coisa com 81. Pego 81 e vou desmanchar, decompor 81. Aí você vai ver, 81 é um número par? Não, então não é por 2. Para saber se é por 3, você soma os algarismos. Isso aí só serve para 3. 8 mais 1, 9. 9 é por 3? É. Então, 81 é divisível por 3, vai dar 27. Que ainda é por 3, dá 9. Que ainda é por 3, dá 3. Que ainda é por 3, que dá 1. Quem é 81? 81 na decomposição é a mesma coisa que 3. 1, 2, 3, 4. 3 à quarta. Então, eu posso trocar raiz quarta de 81 pela raiz quarta, no lugar de 81, 3 à quarta, que foi o que a gente achou. Aí, se o expoente for igual ao índice, você extrai a raiz, acaba a raiz. A resposta é 3. Olha aí, não é difícil. Vamos anotando. Eu quero que vocês percam essa mania de ficar colocando só a resposta final, que isso aí não vai adiantar, vocês não vão aprender. Aqui, a letra é raiz quinta de menos 32. Eu já sei que a raiz de 32, raiz quinta de 32 é 2, mas, para quem não sabe, vamos decompor. Pega o 32 e desmancha. Ele é um número par, então é divisível por 2, vai dar 16, que ainda é par, dá 8, ainda é par, 4, ainda é par, 2, ainda é par, 1. Até chegar no 1. Eu posso trocar o 32 por 2, 1, 2, 3, 4, 5, 2 à quinta. Então, olha lá, a raiz quinta de menos 32 e a raiz quinta de menos 2 à quinta. Agora, vamos à observação que eu falei na aula atrasada. Olha só. A raiz é negativa, no radical está negativo aqui, ó. Só que o índice é ímpar. Eu posso extrair a raiz? Pode. Expoente igual ao índice, extrai a raiz, a resposta é menos 2. Agora eu vou fazer a raiz de 1,96. Quando o número for decimal, como é que a gente faz? Você transforma logo na fração, é mais fácil. 196 sobre 100. 1,96. 196 sobre 100. Você coloca o total de números que está aqui e conta. As casas decimais, coloca aí de 0. Se for uma casa, vai ser 10. Se for 2, vai ser 100. E assim vai. Quem é a raiz quadrada de 196? A gente já viu que é 14. E a raiz de 100? 10. Então, isso é igual a 14 sobre 10. É a mesma coisa, eu posso transformar em decimal, 1,4.
Também não quero vocês pesquisando na internet, não, nem no celular. É para fazer as contas, tá bom? Vamos à próxima. Aqui eu vou ter raiz quadrada de 1. É 1. Raiz quadrada de 36, 6. Por último, nós vamos ter a raiz cúbica de menos 64. Ó, primeira coisa, que tá negativo, certo? Aí você vai olhar, o índice é o quê? Ímpar, então pode fazer, de boa. Raiz cúbica de menos 64. Se eu não sei, eu vou pegar o 64 e vou desmanchar. 64. Ele é um número par, por 2, 32, por 2, 16, por 2, 8, por 2, 4, por 2, 2, por 2, 1. Eu vou querer a raiz cúbica. Vocês estão vendo que aqui em cima tá um 3? Se tá o 3, vocês vão ter que juntar de 3 em 3. Então, você vai botar 1, 2, 3, 2 ao cubo. 1, 2, 3, 2 ao cubo. Desse jeitinho. Porque o índice lá é 3. Então, a raiz cúbica de 64 é igual a raiz cúbica de menos, ó, 2 ao cubo, 2 ao cubo. Desse jeito. Esse expoente está igual ao índice, esse expoente está igual ao índice. Quem sobrou? 2 vezes 2, 4. Menos 4. Se você pegar menos 4 e elevar ao cubo, vai dar menos 64. Agora, vamos à próxima questão. Mais uma vez, eu vou falar da importância de escrever tudo no caderno, jogar a preguicinha do lado de fora e anotar as observações para aprender. Olha aí. Próxima questão. Questão 2. Na aula de geografia, os alunos de uma turma do 8º ano vão construir uma maquete do bairro onde fica a escola. Eles querem pintar em uma placa de isopor a figura de um quadrado com 64 centímetros quadrados. Então, vamos desenhar a figura do quadrado. É importante também vocês fazerem a figura do quadrado. Tá ela aí. Ó. Com 64 centímetros quadrados. A área é o preenchimento, é você pintar a figura todinha. Vamos lá? Fazendo a sua. Quem não fez ainda. Pronto. Aqui vou continuar a questão, tá? Quais devem ser as medidas dos lados desse quadrado? Uma característica que tem o quadrado é que seus lados são da mesma medida. Então, esse lado é igual a esse lado. Para calcular a área do quadrado, escrevam aí. A área do quadrado, eu faço o lado ao quadrado. Assim, ó. L ao quadrado. Agora, se eu quiser o lado do quadrado, eu preciso da operação inversa da potência. Então, é a raiz da área. O lado do quadrado é a raiz da área. O lado é igual a raiz da área. Assim. Anote. Então, se eu conheço a área, para eu calcular o lado, simplesmente eu faço a raiz da área. Então, é a raiz quadrada de 64. Porque como ele é uma figura quadrada, eu extraio a raiz quadrada. Então, o lado vai ser raiz de 64, 8 centímetros. Olha como faz essa questão. Eu quero as contas tudo bonitinho, tá bom? Tudo bem. Vamos à próxima. Bom, meninos, uma das maneiras que você pode marcar para aprender matemática é fazendo as contas. Eu não sei como é que a pessoa aprende matemática sem fazer conta. É muito difícil, praticamente impossível. Questão 4. Em cada item, substitua o valor do quadradinho pela igualdade para que ela se torne verdadeira. Deixa eu copiar aqui, tá bom?
Eu vou deixar os espaços vazios para poder a gente preencher. Pronto, tá aqui. Na letra A, nós vamos procurar o número que satisfaz a raiz de 81. É ela, 9. Raiz quadrada de 81, 9. Aqui nós vamos procurar, aqui tem um quadradinho aqui dentro. Qual é o número que eu extraio a raiz quarta que dá 4? Então, você pega o 4 e eleva o 4. 4 a quarta. 4 vezes 4 vezes 4 vezes 4. 4 vezes 4, 16. 16 vezes 4, 64. 64 vezes 4. 4 vezes 4, 16. Sobe 1. 4 vezes 6, 24. Mais 1, 25. Então, esse quadradinho é 256. Olha aí como foi que eu fiz. Aqui, o número que está faltando é no índice. Qual é o índice? Que eu extraí a raiz de 10.000 e deu 10. Se deu 10 aqui, você vai contar o total de 0. 1, 2, 3, 4. Porque como ele é formado só por 1 e 0, aí é molezinha. Então, é a raiz quarta de 10.000. E aqui nós vamos extrair a raiz cúbica 216. Aí vocês vão acabar fazendo aquilo que eu ensinei a vocês. Decompõe 216. E olha, ele é um número par, então ele é por 2. 216 por 2 vai dar 108. Ainda é par, 54. Ainda é par, 27. Agora não é mais par. Será que 27 é por 3? Para saber, eu somo 2 mais 7, 9. É por 3. Então, 27 dividido para 3, 9. Por 3, 3. Por 3, 1. E aí, depois que chegar no 1, nós vamos olhar aqui o nosso índice. É 3. Então, eu vou agrupar de 3 em 3. 1, 2, 3, 2 ao cubo. 1, 2, 3, 3 ao cubo. Então, a raiz cúbica de 216 é igual a raiz cúbica de 2 ao cubo vezes 3 ao cubo. Quando o expoente aqui for igual ao índice, você tira da raiz. O 2 sai fora, vezes, aí esse 3 também está igual. Então, nossa resposta vai ser 2 vezes 3. 2 vezes 3, 6. Raiz cúbica de 216, 6. Mas veja que eu fiz a conta, hein? Muito bem. A próxima questão é a questão 6. Por favor, anotem tudo. Questão 6. Questão 6. Observe como Mariana fez para calcular a raiz quadrada do número decimal 0,99. Ela fez como eu falei para vocês nesse instante. Quando o número for decimal, a gente transforma na fração. E aí, a gente vai fazer a mesma coisa para calcular a raiz de 0,16, a raiz de 0,81, a raiz de 1,44 e a raiz de 0,0001. É isso aí. Aqui não tem mais segredo não, que eu já contei o segredo para vocês. Você abre o radical, transforma o decimal na fração, 16 sobre 1, 2, 100, e vai extrair a raiz separada. Raiz de 16, 4, raiz de 100, 10, transformando em decimal, 4 sobre 10, 0,4. Uma casa decimal. Aqui, escreve na forma de fração, 81 sobre 100, raiz de 81, 9, raiz de 100, 10, vai para decimal, ó, escreve o 9, 1, 0, uma casa decimal. Aqui, você vai transformar na forma de fração 144 sobre 100. Raiz de 144 é 12. Raiz de 100, 10. Transforma em decimal 1,2. Uma casa decimal. Aqui eu coloco 0 porque só tem um número. Como aqui tem dois números, você escreve 12, conta o número e põe a vírgula. Transformando em fração 1 sobre 1, 2, 3, 4, 1000. Raiz de 1, 1, né? É 10.000. Raiz de 10.000, um segredinho para vocês. Quando vocês forem calcular a raiz
de um número grande. Por exemplo, se ele for formado por zeros, a cada 2 zeros você corta 2 e a resposta é o que está aqui, ó. É 100. Retira a metade do zero. É fácil. Isso é igual a 1 sobre 100. Duas casas decimais. Coloco 1, uma casa. Duas casas, completou. 3 casas. Então, por enquanto é isso. Fiquem com Deus. Até a próxima aula. Um beijo. Pratiquem.